Vamos lá, queridos, vamos falar hoje sobre potenciação, tá? Aí eu botei um exemplo, tá? A gente tem a base 5 e o expoente 3, e a potência, na verdade, é o resultado. Bom, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o expoente é o chefe e vamos pensar que a base é o funcionário de uma empresa, tá? Então, o que vai acontecer? O chefe manda no funcionário, ok? Então, o chefe, que é o expoente, vai mandar o funcionário se repetir a quantidade de vezes que ele está lá. Vamos ver um exemplo aqui. Relembrando potenciação. A potenciação ou exponenciação, pode ter esses dois nomes, é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Para escrever o número na forma de potenciação, usamos a seguinte notação, sendo A diferente de zero, temos A representa a base, o número que está sendo multiplicado por ele mesmo, N é o expoente, que pode ser qualquer número de vezes que um número é multiplicado. Para melhor entender a potenciação, no caso de um número 2 elevado a 3, ou 2 elevado à terceira potência, pode ser a mesma coisa, ou 2 elevado ao cubo, pense, vamos lá. O 2 é a base e o 3 é o chefe, certo? O chefe mandou a base, que é o 2, se repetir 3 vezes. Por esse motivo que eu fiz aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. A gente sempre multiplica na potenciação, a gente nunca soma, ok? Então, aqui eu tenho os elementos. 2 é a base, 3 é o expoente e 8 é a potência, ou seja, o resultado daquele produto da multiplicação. Eu botei alguns exemplos aí. 9 elevado a 2, 9 vezes 9, 81. 5 elevado a 4, o 5 se repetiu 4 vezes. 1, 2, 3, 4, certo? Bom, temos também potenciação com frações, ok? A forma de fazer é a mesma. Vamos lá. Aqui eu peguei 1/7, né? E ele veio a 2. Repeti 2 vezes. Fiz o de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 1, 1. 7 vezes 7, 49, ok? Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. 5 terços ao cubo. Repeti 3 vezes, tá? Fiz 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ok? Sempre de cima com de cima, de baixo com de baixo. Vamos lá, raiz quadrada. Na raiz quadrada, a gente tem o símbolo do radical, né? Eu tenho radicando, que é o número que tá ali dentro. Eu tenho o resultado, que a gente chama de raiz. E eu tenho aqui o índice, certo? Que no momento a gente vai ver só o índice 2, ok? A raiz quadrada é uma operação matemática que acompanha todos os níveis escolares. Trata-se de um caso particular de radiciação, no qual o índice do radical é igual a 2, ou seja, é a operação inversa das potências, o de expoente igual a 2. Quando o número positivo possui raiz quadrada exata, dizemos que esse número é um quadrado perfeito, ou seja, ele tem raiz quadrada exata. As raízes quadradas, como dito, são um caso particular de radiciação. Ao escrever uma raiz quadrada, não é necessário explicitar o índice igual a 2, ou seja, não é necessário sempre colocar o índicezinho aqui, tá? Quando não está aparecendo, eu sei que é 2, ok? Como é que eu vou fazer raiz quadrada? A raiz quadrada, a gente tem um caso aqui, ó, 25, tá? Primeiro caso aqui que eu peguei de exemplo. Ou seja, eu vou pensar no seguinte, lá nos resultados da tabuada. Para ela sair de um expoente igual a 2, uma potenciação, eu tenho que pensar num número que multiplicado por ele mesmo vai dar o resultado que está aqui dentro, certo? Ou seja, que número multiplicado por ele mesmo dá 25? 5. Ou seja, 5 ao quadrado é 25. Então, a raiz de 25 é 5, tá? Ou seja, que número multiplicado por ele mesmo dá 100? 10. Se fosse em fração, eu tenho essas duas formas aqui, tá? A forma de fazer é a mesma. Eu vou tirar a raiz de cima do primeiro número e depois vou tirar a raiz de baixo. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Se eu tivesse raízes separadas, é o mesmo processo. Raiz de 25, 5. Raiz de 49, 7. Eu vou fazer separado do mesmo jeito, sempre de cima
depois o de baixo. Bom, queridos, vamos lá. Nós temos aí apenas uma atividade, tá? Dá uma página do livro para fazer, 148. Depois eu vou colocar mais atividade para vocês, ok? Mas como hoje a gente só tem um tempo de aula, então essa atividade aí tá o suficiente por hoje. Bom, botei 2 dicasinhas aí, tá? A gente tem lá dicas de como calcular raízes de maneira mais rápida, certo? Eu achei um vídeo no YouTube que ele é bem explicativo. Ele tem 3 maneiras de calcular a mesma raiz, tá? Lembra que eu sempre passo para vocês formas diferentes de fazer as coisas, que vai dar o mesmo resultado. Normalmente as formas mais fáceis, claro, né? E temos também um joguinho sobre raízes. Só clicar nesse linkzinho aí, quando você abrir o slide, porque pelo vídeo não tem como, certo? Que é para vocês treinarem raízes, tá? Esse jogo não é obrigatório a fazer. Faz se você quiser treinar um pouquinho, ok? Beijos, queridos!